Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando esta breve conversa sobre síndromes linfoproliferativas. Síndromes linfoproliferativas são uma condição clínica, um tipo de condição clínica frequentes em pediatria, e nós vamos ver na sequência o porquê da relativa frequência desta condição clínica. Podemos definir síndromes linfoproliferativas como todo processo em que ocorra hiperplasia ou hipertrofia de órgãos linfóides, principalmente no caso, os órgãos linfóides secundários, linfonodos e baço. É menos frequente que nós tenhamos hiperplasia dos órgãos linfóides primários, como timo e medula óssea, mas também esses fenômenos podem ocorrer. A base fisiopatológica das síndromes linfoproliferativas depende da interação entre o sistema fagocitário mononuclear, que é o grande principal componente do sistema imune inato, e o sistema linfóide, que é basicamente o sistema responsável pela imunidade adaptativa. A ocorrência e a patogênese vão depender da ontogenia do sistema linfóide, ou seja, de como ocorre o desenvolvimento do sistema linfóide na criança e no adolescente. E nós sabemos já que esse desenvolvimento e o crescimento do sistema linfóide ocorre na criança e no adolescente em ritmo diferente daquele observado com o crescimento esquelético ou do sistema endócrino, que nós associamos mais ao crescimento puberal, principalmente, observado a partir da puberdade. Esse gráfico, que é um gráfico muito clássico em pediatria, vem lá da década de 60, de um livro do professor Tanner, ele basicamente mostra que o sistema linfóide, que está representado aqui nessa linha pontilhada, ele tem um desenvolvimento bastante exuberante nos primeiros anos de vida, sendo que a partir da idade escolar, a massa relativa do sistema linfóide em relação àquela que vai ser proporcional no adulto, ela é mais elevada, chegando a um ápice em torno do início da puberdade e passando então a regredir, diferentemente de todos os demais sistemas que apresentam um ritmo variável no seu crescimento, mas que não chegam a extrapolar dessa forma a massa proporcional observada no adulto, como acontece com o sistema linfóide. Então nós vemos esse dado interessante. Quando o sistema reprodutivo, basicamente aquele que se manifesta de forma mais exuberante a partir da puberdade, 12 a 13 anos, está iniciando seu franco desenvolvimento, o sistema linfóide já está em uma relativa regressão, sendo que folículos linfóides no timo, por exemplo, já começam a ser substituídos por tecido conjuntivo. A exuberância desse sistema linfóide também acaba incorrendo em algumas características que são muito próprias do sistema imunológico do recém-nascido e do lactente, principalmente nos 2 primeiros anos de vida. O sistema imunológico do RN lactente não é um sistema deficiente, mas é um sistema imaturo, principalmente devido à falta da primoestimulação por muitos antígenos do ambiente, uma vez que, durante a vida intrauterina, o embrião e o feto são protegidos, basicamente, do desafio com antígenos pela proteção conferida pela barreira placentária. Então, nos primeiros anos de vida, o que nós observamos? Um grande número de linfócitos principalmente T, CD4 e CD8. O número normal de linfócitos
de um recém-nascido é de pelo menos 2.500 por milímetro cúbico. E esse número também persiste durante os 2 primeiros anos de vida, sendo que nas crianças maiores, adolescentes e adultos jovens, esse número fica em torno de 1.500. A maior porcentagem destes linfócitos T e também dos linfócitos B é considerada naive, ou seja, não foi ainda estimulada para a constituição de clones de memória. Esse estímulo ocorre por repetidas exposições a antígenos, sejam eles antígenos naturais do ambiente ou antígenos que nós, com a tecnologia da saúde, apresentamos às crianças nos primeiros anos de vida, principalmente, na forma de imunizações. A resposta proliferativa a mitógenos, a resposta citotóxica, principalmente das células TCD8, ela é menor, menos potente nos primeiros 2 anos de vida. Também a produção de anticorpos específicos, a quimiotaxia de fagócitos também são menores quantitativamente. Em contraste, há nos primeiros anos de vida uma ativação imunológica muito intensa, decorrente, como comentamos, da exposição do sistema imunológico da criança, do lactente, a um grande número de antígenos presentes no ambiente. Em consequência dessas características que nós citamos, nós temos essa necessidade de um trabalho muito harmônico de todos os componentes do sistema imune, tanto aqueles da imunidade inata como da imunidade adaptativa. Essa necessidade de harmonia, de trabalho conectado, é tão importante que ocorre a comparação, a metáfora entre o sistema imunológico e uma orquestra. Essa ação começa após o reconhecimento do antígeno, mediada por células da imunidade inata, principalmente macrófagos e células dendríticas, que através dos seus receptores TOL tomam contato com macromoléculas de vírus, bactérias e antígenos ambientais. Esse contato leva a um processamento destas moléculas antigênicas que são encaminhadas por meio da migração das células do sistema imune inato para o tecido linfóide. No tecido linfóide, elas são apresentadas para os linfócitos T e B também, mas principalmente aqui na resposta imune adaptativa os linfócitos T, o que leva a, como primeiro estímulo e resposta, a proliferação. Nós vemos aqui as células estão dobrando, a proliferação celular. Essa proliferação que é detectada pelo aumento dos linfonodos e baço, por exemplo, nas síndromes linfoproliferativas. Também, concomitantemente e após a proliferação dos linfócitos, ocorre a produção de moléculas que são as citocinas, que regulam e recrutam diferentes populações celulares para as funções efetoras da resposta imunológica, incluindo a formação de clones de memória e também a diferenciação de linfócitos B e síntese de anticorpos. Então, essa ação muito concertada da resposta imunológica, ela pode desafinar, e uma das formas seria uma resposta relativamente exuberante, caracterizada pela proliferação linfocitária. Então, como comentamos, os órgãos linfóides secundários que nós detectamos no exame clínico do paciente são principalmente os linfonodos e o baço. Os linfonodos se distribuem em cadeias
basicamente próximas à porta de entrada de antígenos. Cavidade oral e respiratória, área geniturinária, membros inferiores, membros superiores. É onde nós encontramos as principais cadeias de linfonodos drenando os vasos linfáticos que estão situados anatomicamente nessas regiões. O pescoço e a cabeça são áreas muito ricas em cadeias de linfonodos e, com isso, clinicamente também nós temos manifestações importantes nessas topografias. Ao pensarmos em abordar um quadro clínico de síndrome linfoproliferativa, devemos levar em conta dados de anamnese e de exame físico. E existem 3 perguntas principais que orientam o nosso raciocínio clínico, como nós vamos ver, inclusive num momento mais avançado para o diagnóstico. A primeira pergunta é: aquele quadro que nós estamos detectando clinicamente de aumento de linfonodos e baço é normal ou patológico? Nós sabemos da semiologia que alguns sinais, principalmente associados à inflamação, caracterizam um órgão linfóide como patológico. Se você detecta que um linfonodo apresenta dor à palpação, edema, aumento de volume, sinais inflamatórios, fistulização com eliminação de secreção purulenta, claramente você tem a definição de que esse quadro é patológico. Mesmo quando não tenhamos todas essas manifestações, o aumento do volume do linfonodo é um importante marcador. Nós usamos geralmente o nível de corte de 2,5 centímetros de diâmetro acima dos 2 anos de idade para caracterizar um linfonodo como patológico, mesmo que não haja uma exuberância de manifestações inflamatórias. Abaixo dos 2 anos de idade, mesmo linfonodos menores que 2,5 centímetros de diâmetro serão considerados patológicos, dependendo daí de informações do conjunto do caso. Outro dado que nos ajuda é a localização topográfica. É um quadro localizado ou generalizado? Vamos ver um pouco mais para frente que algumas condições clínicas têm predominância de linfonodomegalia localizada, enquanto que outras condições clínicas têm predominância de linfonodomegalia generalizada e também esplenomegalia, que entra na mesma chave diagnóstica da linfonodomegalia generalizada. Nós consideramos localizada a linfonodomegalia que abrange 2 cadeias no máximo, e 2 cadeias que se comunicam. Acima disso, nós consideramos como uma linfonodomegalia generalizada. Também é muito importante levarmos em consideração o padrão temporal da evolução desses quadros. Podemos considerar uma síndrome linfoproliferativa aguda, quando esta cursa com menos de 10 dias de evolução, subaguda de 10 a 30 dias ou crônica acima de 30 dias. É uma divisão didática, mas que nos ajuda no raciocínio clínico. Também na anamnese e no exame físico, nós devemos destacar alguns sinais importantes. Sinais de comprometimento geral, como nós pudemos detectar naquele diagrama da resposta imunológica, em parte do conjunto de mecanismos da estimulação do sistema imunológico está a produção de citocinas, que são proteínas capazes de alterar o metabolismo e que são resultado da estimulação imunológica. Então, nós temos citocinas como o fator de necrose tumoral, a interleucina 1, a interleucina 6, que são responsáveis por sintomas como febre, anorexia,
lesão a órgãos-alvo e, com isso, o paciente apresenta sinais de comprometimento geral, como citamos, febre, anorexia, emagrecimento, adinamia, né, que é a chamada indisposição associada aos quadros de estimulação imunológica. Outro dado muito importante também é a idade. Quadros linfoproliferativos nos primeiros anos de vida devem, além de mecanismos como infecção e neoplasias, devem levantar para nós a suspeita de imunodeficiências primárias, que são hoje erros inatos da resposta imunológica, subestimados no conjunto das avaliações clínicas e que tem uma frequência estimada na população entre 1 a 500 ou 1 a cada 1000 nascimentos. Então, nós teríamos, para 3 milhões de nascimentos ano no Brasil, nós teríamos o nascimento de 3.000 a 6.000 crianças com quadros de imunodeficiência primária. E o número de diagnósticos efetivamente realizados é muito menor do que isso. O sexo é outro dado importante, principalmente porque várias imunodeficiências apresentam uma herança ligada ao X, o que vai levar ao comprometimento de meninos. Outro ponto importante, em geral, nas infecções por vários mecanismos, a gravidade e a mortalidade são maiores nos membros do sexo masculino, nos meninos, nos adolescentes. Profissão. Se nós temos um adolescente, um adulto jovem, que de alguma forma na sua profissão tem exposição a fatores de risco de infecções ou de alterações imunológicas, o risco de síndromes linfoproliferativas é aumentado. Podemos exemplificar adolescentes, por exemplo, e adultos jovens que, como parte do seu trabalho, teriam exposição a animais. Várias doenças que cursam com síndrome linfoproliferativa são zoonoses. Como exemplo, temos, por exemplo, a leishmaniose visceral, o calazar, temos a toxoplasmose, temos a bartonelose, doença da arranhadura do gato. Então, a exposição a animais deve sempre ser levada em conta na anamnese. Viagens, no Brasil, por exemplo, que é um país muito grande, muito diverso, algumas áreas urbanas são áreas de risco, por exemplo, de leishmaniose visceral ou calazar. Então, aqui na região de Campinas, são muito raros casos autóctones, casos provenientes da nossa própria região metropolitana de calazar. Mas nós temos o estado de São Paulo, na região central, na região noroeste do estado, nós temos o estado de Minas Gerais, Belo Horizonte, nós temos o nordeste do Brasil, Bahia, Piauí, principalmente, uma incidência muito grande da leishmaniose visceral ou calazar, causada pela Leishmania infantum. Então, nós sempre devemos questionar se houve a realização de viagens recentes. No caso do calazar, por exemplo, o período de incubação pode chegar a 1 ano, ou seja, o intervalo entre a exposição, quando ocorreu a viagem, e o quadro clínico pode ser bastante longo. A sexualidade é outro item muito importante. Várias doenças que cursam com síndrome linfoproliferativa são ISTs, infecções sexualmente transmissíveis, e com isso nós devemos sempre, na consulta do adolescente e do adulto jovem, inquirir sobre atividade sexual. Outro fator de risco é o uso de medicamentos, importante na história. Existem alguns medicamentos que ativam o sistema linfóide, causando síndromes, chamadas às vezes de linfoma-like ou lupus-like. Tem 4 medicamentos principais: a fenitoína, o halopurinol, a hidralazina e a isoniazida, que podem cursar com esses quadros. Além dos dados de anamnese,
lembramos que no exame físico devemos atentar, como já comentamos, para tamanho, textura, dor e presença de sinais inflamatórios que caracterizam um quadro patológico. Quais são as causas das síndromes linfoproliferativas? Principalmente, na maioria dos casos, mais de 2/3, infecções virais ou bacterianas não específicas e autolimitadas, geralmente de baixa gravidade. Em 20 a 30%, principalmente nos casos de síndromes linfoproliferativas generalizadas, nós teríamos as causas chamadas específicas, infecções virais ou bacterianas com um tipo de interação com o hospedeiro que causam quadros mais prolongados e com um comprometimento geral mais importante. E, de forma mais rara, mas jamais podendo ser negligenciadas, nós temos a possibilidade de neoplasias, que são mais ou menos nas séries clínicas correspondentes a 1% dos quadros linfoproliferativos, mas que não podem deixar de ser diagnosticados em tempo hábil para o tratamento. Esta tabela não está muito amigável em termos de dimensões. Ela é retirada da bibliografia que nós indicamos, o capítulo de livro de pediatria geral do OSCE, mas ela mostra as principais causas de linfonodomegalia localizada, como nós comentamos, até 2 cadeias que tenham comunicação entre si. Basicamente, a linfonodomegalia localizada tem sua etiologia sugerida para nós pela presença potencial de infecção na área de drenagem daqueles linfonodos. Então, por exemplo, se temos uma linfonodomegalia occipital, nós vamos pensar numa infecção na área de drenagem dos linfonodos occipitais, basicamente o couro cabeludo, com infecções, pediculose, infecções fúngicas, atínia, impetigo, que seria uma infecção bacteriana. Temos exceções, algumas doenças virais, como o exantema súbito, também chamado de roséola, ou a rubéola, podem cursar com esses quadros linfoproliferativos localizados na região occipital. E daí nós temos, para cada topografia, as lesões específicas. Pré-auricular, infecção na área de drenagem daquele linfonodo. Por exemplo, é uma área em que ocorre com frequência o contato, a face da criança ou do adolescente com filhotes de gato, que são epidemiologicamente implicados na bartonelose ou doença da arranhadura do gato. Tonsilas, amidalite, é um quadro de síndrome linfoproliferativa localizada. No pescoço, região cervical, o quadro é mais complexo, temos uma variedade muito grande de doenças localizadas ou sistêmicas, como, por exemplo, micobacterioses, tuberculose, a doença de Kawasaki, que vamos comentar um pouquinho para frente. Então, como o pescoço é uma estrutura muito complexa, que faz a conexão de estruturas nobres, muitas vezes uma linfonodomegalia localizada, 1 ou 2 linfonodos, pode significar doenças mais graves. Da mesma forma, a região supraclavicular geralmente reflete não uma infecção localizada superficial, mas infecções profundas, intratorácicas ou intraabdominais, ou também processos neoplásicos, intratorácicos ou intraabdominais, porque caracteristicamente os linfonodos supraclaviculares estão envolvidos na drenagem linfática das cavidades torácica ou abdominal. Linfonodo axilar, mediastinais, abdominais acabam refletindo um quadro semelhante com infecção na área de drenagem desses linfonodos. Na linfonodomegalia generalizada, aí nós teremos a predominância dos quadros
chamados específicos. Ainda temos infecções respiratórias inespecíficas, mas começamos a ter uma frequência aumentada de mononucleose infecciosa pelo vírus de Epstein-Barr, por exemplo, que é um vírus do grupo herpes, citomegalovirose, da mesma forma, varicela, da mesma forma, vírus do grupo herpes. Podemos ter uma infecção viral generalizada, que é a infecção pelo HIV, também infecções bacterianas generalizadas, infecções causadas por protozoários, como toxoplasma, e infecções fúngicas. Esse capítulo de livro norte-americano destaca a coccidioidomicose. Nós aqui no Brasil temos a paracoccidioidomicose, causada pelo fungo Paracoccidioides brasiliensis, e que tem esse fungo uma importante epidemiologia aqui na nossa região metropolitana de Campinas, sul de Minas. Temos uma coorte grande de crianças e adolescentes com paracoccidioidomicose, que é acompanhada no nosso serviço de infectologia pediátrica. Doenças autoimunes, ativação imunológica, seja por autoanticorpos, seja por reações a drogas, também podem estar envolvidas no quadro generalizado. E, de forma mais preocupante, as neoplasias não podem ser esquecidas. A esplenomegalia tem um diagnóstico diferencial muito parecido, como nós vimos anteriormente, com a linfonodomegalia generalizada. A diferença importante é que o baço não é apenas sede de tecido linfóide, mas também participa do metabolismo de hemácias, por meio da sua polpa vermelha. Então, nós temos quadros hemolíticos, quadros ligados ao metabolismo das hemácias, que podem causar esplenomegalia. Assim como também temos o fato do baço participar do fluxo sanguíneo porta, então nós podemos ter alterações do fluxo sanguíneo esplênico, causando também esplenomegalia. Mas na nossa conversa de hoje, são mais importantes essas causas iniciais aqui, que são muito superpostas às causas de linfonodomegalia generalizada. Vamos aproveitar alguns exemplos de quadros localizados e generalizados de síndromes linfoproliferativas. Vocês talvez tenham visto em plantões do pronto-socorro, principalmente, quadros de linfadenite cervical aguda, aumento muito significativo de volume dos linfonodos, principalmente na região cervical ou submandibular, acompanhados de febre e exuberantes sinais inflamatórios. Ocorre geralmente pela infecção bacteriana a partir de entrada do patógeno pela mucosa oral. Podemos ter em adolescentes maiores infecções dentárias, mesmo em crianças menores, causando então pela drenagem uma linfadenite cervical aguda, quadro doloroso, inflamatório, pode ter também fistulização e drenagem, e que é causado por infecções bacterianas. Temos, como comentamos anteriormente, uma doença inflamatória de quadro clínico bastante exuberante, que é a doença de Kawasaki. A doença de Kawasaki é uma doença ainda de etiologia desconhecida, mas que sabe-se que cursa com uma grande ativação inflamatória de citocinas. E com isso, as manifestações clínicas são definidas por um score. Não há exame laboratorial que confirme o diagnóstico. Então é muito importante, principalmente para os pediatras, porque a doença ocorre predominantemente na faixa de 2 a 7 anos, nós temos a importância da detecção da doença de Kawasaki. Os critérios clínicos são ao menos 5 dias de febre, acompanhados de 5 sinais.
edema, eritema ou hiperemia e descamação de palmas e plantas. Então, nós temos aqui uma criança, as palmas de mãos edemaciadas, eritematosas e apresentando descamação. Exantema maculopapular, geralmente com predomínio truncal, mas afetando todo o corpo. Queilite, inflamação nos lábios, e ou glossite, inflamação da língua, compondo um sinal. Conjuntivite, compondo outro sinal. E linfonodomegalia cervical. Então, esse conjunto de 5 sinais, mais ao menos 5 dias de febre, é sugestivo do diagnóstico de doença de Kawasaki, que deve ser diagnosticada e tratada, no caso com gama-globulina intravenosa, para prevenir as complicações que são com grande potencial, em cerca de 30% dos casos, muito graves. A doença de Kawasaki pode cursar com uma vasculite e, com isso, ocasionar quadros de vasculite coronariana e de vasos miocárdicos, podendo causar, então, infarto, arritmias e insuficiência cardíaca, vasculite de vasos cerebrais, causando acidente vascular cerebral, vasculite de artérias renais, causando insuficiência renal e hipertensão renovascular. Então, é muito importante que seja tratada oportunamente para prevenir as complicações. Um dado bastante interessante, embora infrequente, mas muito característico na mononucleose infecciosa pelo vírus de Epstein-Barr, é o chamado sinal de Hoagland, que é o edema palpebral geralmente unilateral. É muito característico da mononucleose pelo vírus de Epstein-Barr. Que também tem como sinal mais característico a faringite, faringotonsilite, com intensa reação exudativa, geralmente esbranquiçada. Também podemos ver na retrofaringe esse tipo de acrometimento, que pode inclusive levar à obstrução respiratória. Além disso, a estimulação linfóide da mononucleose infecciosa causa também linfonodomegalia generalizada e esplenomegalia. Como diz o nome, a mononucleose infecciosa é uma doença dos mononucleares, que são principalmente os linfócitos. Então, ela é detectada no hemograma, no sangue periférico, ou sugerida pela presença de linfócitos atípicos, que são, na realidade, linfoblastos, linfócitos jovens, cuja liberação é estimulada pela resposta imunológica ao vírus de Epstein-Barr ou também a outros vírus do grupo herpes, como o citomegalovírus. E nós podemos ver mesmo que o linfócito atípico tem uma morfologia muito diferente do linfócito típico maduro, que é arredondado, com citoplasma bem concentrado, enquanto temos aqui essas características do linfócito atípico, que muitas vezes pode ser confundido com um quadro neoplásico, no caso da infecção por Epstein-Barr, que também, principalmente em contextos de imunodeficiência, pode apresentar-se na forma de neoplasias. O vírus de Epstein-Barr, em pacientes com imunodeficiência principalmente, pode ter um caráter oncogênico. Isso é visto em pacientes com imunodeficiências primárias e também em casos graves de imunodeficiências secundárias, como na infecção por HIV. Aqui temos um exemplo de um paciente com linfonodomegalia cervical bilateral, causada por tuberculose, linfadenite tuberculosa.
Um exemplo aqui de linfonodomegalia supraclavicular, como nós comentamos, pode ser um indício de quadros potencialmente graves, de infecções ou neoplasias ou quadros inflamatórios na cavidade torácica ou abdominal. Também podemos ter complicações vacinais, caracterizando-se por síndromes linfoproliferativas. Aqui, como exemplo, um pacientezinho com infecção por HIV de transmissão vertical, que aos 11 meses de idade apresentava um grande aumento de linfonodo cervical e ainda uma lesão ativa na área de inoculação da vacina BCG. Outro exemplo de linfonodomegalia generalizada, essa criança tinha também esplenomegalia, mas nós podemos inclusive visualizar os linfonodos inguinais, por exemplo, até na parede abdominal. Essa criança tinha um quadro linfoproliferativo muito exuberante, secundário à infecção vertical pelo HIV. Uma doença que tem uma frequência relativamente alta no nosso meio é a toxocaríase. Estudos epidemiológicos coordenados, por exemplo, no grupo aqui da Unicamp, da Saúde Coletiva, professor Carlos Correia, situam em torno de 20 a 25% a taxa de infecção detectada por sorologia positiva em moradores de bairros da região periférica de Campinas. Isso se dá devido à grande exposição desde a infância ao toxocara, que é um euminto eliminado nas fezes de cães, principalmente cães que não são adequadamente vermifugados. Ela tem um espectro patogênico muito variável, decorrente principalmente da taxa de ingestão que ocorre dos ovos desse patógeno, desse parasita. Os ovos do toxocara são basicamente depositados pelos cães no solo, ao defecar, e apresentam uma sobrevida bastante elevada, que pode chegar até a 1 ano, por exemplo, no solo arenoso em climas quentes. E com isso, crianças que brinquem em terrenos, caixas de areia, e levem as mãos à boca, podem se infectar, seja com pequena quantidade de ovos, geralmente com um quadro pouco sintomático, seja com grande quantidade de ovos, principalmente em crianças que apresentam geofagia, o hábito de comer terra. E nesse grupo de crianças, então, com uma ingestão de um grande número de ovos, nós podemos ter a síndrome da larva migrans visceral, que é uma síndrome linfoproliferativa, caracterizada por eosinofilia, hipergamaglobulinemia, hepatoesplenomegalia e inclusive alterações pulmonares. Um estudo que mostra para nós a importância da questão do território e determinantes sociais de saúde, mostra no Distrito Federal. Um grupo de pesquisa da Universidade Nacional de Brasília, da UNB, avaliou em crianças que foram a locais, laboratórios de coleta privados e públicos, foi colhida uma alíquota de sangue e realizada a sorologia para toxocara. Os autores puderam observar, ao final, que no grupo que frequentava o laboratório do setor público, 66 pacientes, ou 22%, apresentavam sorologia positiva para toxocara. E apenas 9 ou 3%, aqui é um pequeno erro, 3% apresentavam sorologia positiva entre as crianças dos laboratórios privados, o que dava um risco de 8 vezes para
as crianças do laboratório da área pública, que geralmente crianças que moravam em áreas de maior vulnerabilidade, em relação àquelas crianças do laboratório privado, mostrando então a importância da exposição ambiental ligada ao território e a determinantes sociais de saúde. A toxocaríase tem uma distribuição, então, bastante significativa. Aqui nós temos um estudo da Universidade de São Paulo, em várias faixas etárias, e tem uma associação epidemiológica com quadros de base alérgica. No caso, por exemplo, nesse estudo, a sibilância na criança pequena. Outra doença que também pode cursar com quadro linfoproliferativo, como comentamos, é a doença da arranhadura do gato, ou bartonelose, causada pelo bacilo gram-negativo Bartonella henselae. Nós temos, então, após o contato com o filhote de gato, que é portador oligossintomático da bactéria Bartonella, nós temos o acesso pelos vasos linfáticos do patógeno que é contido pelas estruturas dos linfonodos. Mas nós podemos ter, então, por exemplo, muito comum, linfonodomegalia axilar ou cervical, decorrentes desse quadro, mais raramente esplenomegalia. Um exemplo aqui de um linfonodo bastante inflamado, esses quadros são dolorosos também, causado pela bartonelose. No caso, um linfonodo axilar. Um exemplo de um quadro consuntivo muito grave, com uma grande síndrome linfoproliferativa às custas de hepatoesplenomegalia, numa criança portadora de leishmaniose visceral ou Calazar, também com acentuada desnutrição. Ou uma doença relativamente rara, mas que no nosso grupo de imunologia existe um número considerável de crianças acompanhadas, é a doença de Castleman. A doença de Castleman é uma doença geralmente de origem idiopática ou, em alguns pacientes com imunodeficiências, secundária à infecção pelo vírus herpes do tipo 8. Ela cursa com linfoproliferação em variadas topografias e também com um quadro de febre e sinais e sintomas sistêmicos muito importantes, porque uma das consequências do quadro de doença de Castleman é a produção de grandes quantidades de interleucina 6, que é uma citocina pró-inflamatória pelas células do sistema imunológico. Temos também, bastante importante em pediatria, em clínica de adolescentes e adultos jovens, uma síndrome chamada síndrome linfoproliferativa autoimune. A sigla em inglês é ALPS. O que acontece na ALPS? Não existem ou ocorrem mutações que levam à deficiência de genes ligados à apoptose de linfócitos. Então, ocorre uma manutenção de linfócitos vivos que deveriam ser deletados e também uma proliferação linfocitária. Então, nós temos fenômenos de aumento de volume dos linfonodos, baço, e também fenômenos autoimunes. Essa foto é da primeira paciente, uma menininha, em que foi diagnosticada a ALPS em 1993. Uma característica diagnóstica devido à persistência de linfócitos imaturos na circulação periférica é a ocorrência de uma porcentagem considerável de linfócitos duplo negativos, que não são linfócitos T, que não são nem CD4 nem CD8, entre as populações que têm o marcador de receptor de célula T alfa-beta, acima de 2,5%, aqui no caso desse paciente, em torno de 10% apresentando linfócitos T
CD4, 8 duplo negativos. Esse achado é muito característico desta síndrome. Então, finalizando essa exposição muito breve de um quadro que é complexo e muito rico, como nós abordaríamos o roteiro diagnóstico para síndromes linfoproliferativas em pediatria? Primeiramente, aquelas nossas 3 perguntas. Normal ou patológico? Definimos, então, pelos critérios que já vimos, que é um quadro patológico. E passamos a questionar as questões de localização e de evolução temporal. Os quadros localizados, agudos ou subagudos, menos de um mês de evolução, geralmente têm a causa sugerida pelo exame físico, como nós comentamos anteriormente, as causas ligadas a infecções na área de drenagem dos linfonodos. Para isso, então, a abordagem diagnóstica mais sensata é buscar uma causa básica, uma infecção nessa área, e tratá-la se for observado, ou observar por 1 a 2 semanas. Caso o quadro evolua de uma forma localizada crônica, será necessário realizar a biópsia do linfonodo devido ao risco de processos específicos, incluindo neoplasias. Nos quadros generalizados agudos ou subagudos, como nós comentamos nos quadros de linfonodomegalia, síndromes linfoproliferativas generalizadas, a probabilidade de quadros específicos é mais elevada. Então, nos quadros generalizados já se impõe uma avaliação laboratorial mais extensa, constituída por hemograma, raio-x de tórax, sorologias para os patógenos mais comuns no nosso meio, causadores dessa síndrome, vírus de Epstein-Barr, citomegalovírus, toxoplasma e o vírus da imunodeficiência humana, e também a prova tuberculínica para a tentativa diagnóstica de tuberculose. Caso o quadro seja detectado como uma síndrome generalizada crônica, nós podemos também, como na localizada crônica, buscar a biópsia do linfonodo que esteja mais evidente, fazer a investigação laboratorial semelhante à generalizada aguda ou subaguda, hemograma, raio-x, prova tuberculínica, sorologias, e adicionando, pelo tempo de evolução, devido à probabilidade significativa de doenças autoimunes e neoplasias, provas inflamatórias e discussão com especialistas para avaliar a oportunidade de estudo da medula óssea, visando tanto a detecção de patógenos de longa permanência no hospedeiro, por exemplo, fungos ou micobactérias, e também para o diagnóstico de neoplasias. Com isso, eu espero que tenha sido possível que vocês tenham recebido as noções mais gerais dos quadros linfoproliferativos, e eu desejo a todos muito boa sorte, principalmente agora, nesse período especial de contingência que estamos vivendo em decorrência da pandemia pelo novo coronavírus, abril de 2020. Muito obrigado a todos.